Então, boa noite, boa tarde, né? Américo, que está bem longe, boa tarde, boa noite a todos aqui, os presentes, né? Que estão aqui na Holanda, e sejam todos muito bem-vindos ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso querido Américo. Esse estudo é promovido pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa, e aqueles que tiverem interesse em conhecer melhor o trabalho do NSP, visitem o nosso site, o www.nrsp.nl. Então, nós estamos fazendo esse estudo, né, com a colaboração do nosso querido Américo, que é fundador e trabalhador da Associação Espírita Mãos Unidas de São Paulo, né, e vem colaborando com o movimento espírita holandês já há alguns anos, né, Américo? E nós somos É, muito gratos por isso. e eu imensamente grato, porque serviço no bem é o que nos interessa, né? É, então, a gente, é com essa gratidão, né, que a gente vai passando aí a palavra para o Américo, e a palavra é sua, Américo, com você. Muito bom. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Opa, aqui, pronto. Esse é o capítulo que vamos examinar hoje, ante o serviço. E basicamente esse capítulo fala de esclarecimentos sobre espíritos necessitados. Há várias informações sobre espíritos necessitados já nesse capítulo. E o objetivo dele é conhecer o que trazemos conosco. Está errado esse texto aqui. Conhecer os sinais que nós trazemos em nossos pensamentos e de nossas obras no organismo físico. Tá? Então vamos lá. Essa reunião ainda não começou, o mentor da reunião não chegou, é o mentor espiritual. Estão ali os espíritos que secundam a tarefa mediúnica, alguns deles, pelo menos. O André Luiz já está aqui, estão vendo a setinha? E o Hilário Silva. Na realidade, só havia um psicoscópio. Para facilitar o desenho, eu pedi para o desenhista colocar dois psicoscópios. Então, primeiro foi o André Luiz que utilizou e depois o Hilário. E eles trocavam, quer dizer, um cedia para o outro depois de algum tempo de exame. O Aulus é esse espírito que está aqui, que vai acompanhar todo o livro, né? Aqui sentado havia público nessa reunião. Tá certo que é um público pequeno, só entraram 4 pessoas, né? 2 mulheres e 2 homens. Então, eh, nós vamos ver que mais tarde uma das mulheres vai apresentar um sintoma e um dos homens também vai apresentar um sintoma mediúnico, mas mais capítulos à frente. Coisa que a gente não deve permitir hoje, né? A presença de pessoas com problemas espirituais pode ser atendida à distância, né? Aqui no Mãos Unidas, a gente recebe as pessoas que estão sob influência perniciosa, estão apresentando incorporações em casa, na rua, no trabalho. A gente recebe, elas precisam ir acompanhadas, porque elas podem voltar para casa. Aliás, tem que ser acompanhada de 2 pessoas, uma dirigindo o carro e outra atrás com a pessoa que está sob influência mediúnica, porque ela pode reagir à ida ao centro por influência espiritual. Então, chegam os 3 no centro, ficam ali naquele período que antecede o início da reunião, cada um lê lá um livro de mensagens, depois eles escutam a leitura que o dirigente vai fazer. O dirigente dessa reunião aqui é o Raul Silva. Está todo mundo fazendo uma leitura preparatória de pelo menos 15 minutos, diz o livro. Pelo menos 15 minutos a gente consegue dar uma boa preparada na reunião. Claro que uma reunião se prepara desde o início da manhã, com alimentação adequada, vigiando pensamentos, enfim, vigiando relacionamentos para que a gente não tenha encrencas ao longo do dia, né?
Mas, enfim, a essa época, esse livro é de 1954, a essa época, as reuniões mediúnicas eram públicas. Eu me lembro de participar no primeiro centro que eu fui, numa reunião mediúnica pública. Dava para a gente ouvir as comunicações e presenciar a reunião mediúnica. Muito bem, essa senhora e esse cavalheiro, ao final, ou mais à frente, interessante que o desenho que o desenhista fez da mulher, ele mudou a roupa. A cara também não é igual, porque o desenho, o sujeito faz um desenho hoje, faz outro daqui uma semana, ele muda completamente. Mas cada um está acompanhado e vai acontecer alguma coisa lá na frente com eles. Vocês notam aqui, por exemplo, uma luminosidade no alto da cabeça, é, projetando luzes para o alto, né? Todos os médiuns concentrados fazem a mente brilhar, né? Fazem a pineal fazer a conexão, e é por isso que a gente não deve curvar-se quando faz prece. Esse jeito de fazer prece não é bom. A gente deve fazer prece assim, né? A antena tem que estar em pé, né? Cabeça em pé. Muito bem. Logo depois, eh, foi autorizada a entrada dos espíritos que estavam para ser atendidos na reunião. Eles chegaram como se estivessem num ambiente que ultrapassasse as paredes. Eu pedi para o desenhista fazer uma parede transparente. É uma coisa difícil, né? Mas ele minimamente conseguiu isso. Então vocês estão vendo aqui alguns espíritos em situação difícil, né? Uns até dormindo aqui, e mentores, amigos espirituais, ajudando eles se aproximarem. Eles chegaram barulhentos, alguns falando palavras chulas e tal. Mas quando eles encontraram o grupo mediúnico reunido em absoluto silêncio, que é o desejável quando a gente entra na sala de trabalhos, porque muitas vezes os espíritos que vão ser atendidos precisam desse choque de realidade. Eles ficaram em silêncio automaticamente e nem sabiam por quê. Mas é por causa dessa postura firme do pensamento concentrado na leitura, nessa preparação. Reparem que no relógio está faltando 5 minutos para as 8 da noite, né? 5 minutos para as 8. Eu pedi para o desenhista colocar um relógio, né? Exatamente para chamar a atenção. Ou seja, o grupo chegou antes, fizeram uma leitura preparatória de pelo menos 15 minutos, ainda estão fazendo a leitura preparatória. Quando chegar às 8 horas é que o Raul Silva vai fazer a leitura geral para unificar os pensamentos. Cada um aqui está pensando por conta própria, concentrado no seu texto, né? E 5 minutos antes de iniciar a reunião é que os necessitados entram, para que eles não fiquem conversando e atrapalhando antes. O fato é que eles chegaram bulhentos, né, barulhentos, e de repente eles silenciaram, e sem saber por quê, né? Eu vou descompartilhar aqui para falar alguma coisa agora com vocês que é interessante. Esse capítulo, ele é a base, inclusive, daquela palestra que a gente pretende fazer para vocês, lá com a Maria da Silva, do Leon Denis, a tal do tratamento de beleza e espírito. Então, quando entrou o pessoal, eh, depois que entraram os encarnados, né, logo depois, e depois entraram os necessitados, o André Luiz disse que queria ver com o psicoscópio os necessitados. Aí o Wallace falou para ele assim: não precisa. Ué, mas por quê? Porque eles trazem os problemas que eles têm no perispírito. No perispírito. São almas em turvação mental, diz o Wallace, que acompanham, olha só, parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição.
Nessa época, a reunião mediúnica era pública, nesse grupo que o Aulus levou o André e o Hilário para aprender mais a respeito de mediunidade. Então, vocês vejam que numa reunião pública de palestra, por exemplo, isso também acontece. O público é acompanhado de amigos, parentes e desafetos. Quantos? Eu não tenho ideia, mas pode chegar a ter muita gente num determinado dia, menos no outro, não importa. Na medida em que essas pessoas vão a uma reunião pública onde tem uma palestra, essa frase, inclusive, é do André Luiz. Aliás, é do Aulus, dizendo para o André: é como se o palestrante fosse um hábil eletricista fazendo desconexões mentais entre o público e aqueles que são os acompanhantes na esfera espiritual. Alguns se rebelam e saem da reunião e ficam tramando meios de evitar que a pessoa volte, né, para o centro. Isso é muito comum, né? A pessoa procura o centro, de repente ela deixa de ir. E a gente não sabe por quê. Mas se investigar, é a sugestão dos espíritos que ela não vá ao centro, principalmente os iniciantes. Por quê? Porque vai mudar a forma de pensar, vai mudar a forma de reagir às circunstâncias da vida, que a Gigi falou na prece aí. Nós somos testados todos os dias de diversas formas, pelas múltiplas circunstâncias que nos afetam num único dia, né? E tem espíritos nos acompanhando. A gente não vê, ainda bem, porque a gente ficaria assoberbado de informações e até preocupado, e, enfim. Ninguém escapa a isso. É claro que a gente pode ter mais ou ter menos espíritos nos acompanhando. Então, quanto melhor a nossa conduta, menos espíritos vão nos acompanhar. Ou menos maus espíritos vão acompanhar e mais bons espíritos vão nos acompanhar. Uma coisa interessante também é que eles apresentavam deformações trazidas da Terra. A conduta inadequada é, vem da Terra, né? Eu vou contar dois casos que o capítulo fala, o quarto capítulo. A gente não detalhou isso porque fica muito caro no projeto de imagem, pagando o desenhista, desenhar tudo que acontece no capítulo. Eu gostaria muito, quem sabe um dia, com inteligência artificial, mesmo paga é muito mais barato, porque nós estamos pagando uma inteligência artificial e não pesa no bolso, por mês não pesa para fazer as imagens que nós estamos testando, né? Mas então, o Hilário vê um senhor assim meio desequilibrado, como se não tivesse lúcido, né? E pergunta: Senhor, qual é o seu nome? Né? Ele pensou um pouco, como se tivesse uma dificuldade enorme de falar, e disse assim: Eu não tenho nome. Aí o Hilário continua: Escuta, mas todo mundo tem nome. É, mas eu não lembro de nada. Havia um instrutor, um colaborador da equipe da mentoria, do lado do André, do Hilário, que disse a ele: O Hilário, às vezes essas pessoas sofreram hipnose por esses espíritos que são especialistas em hipnotizar e que o fazem esquecer das coisas, né? Então ele assimilou isso, ele deixou-se levar pelo tipo de pensamento que cultivava e foi obnubilado pela hipnose do sujeito. Então, tem espíritos que chegam nessa condição. Ele não afirmou que era o caso desse. Ele disse: alguns espíritos chegam aqui desmemoriados, não se lembram absolutamente de nada. E normalmente a gente lembra da última encarnação. Aí ele continuou investigando, o Hilário perguntou para o Aulus: como é uma área que não pode conversar, ele deve ter trocado pensamento com o Aulus, né? Mas ele pergunta para o Aulus: escuta, se esse senhor se comunicar num médium, ele pode melhorar as percepções? O Aulus diz que no caso desse, não, ele não vai conseguir se lembrar, né?
mas não detalhou o assunto, né? Para a gente afirmar isso, deixa eu desligar meu som no celular que está bipando aqui. Para a gente ter certeza disso, teria que investigar, né? Mas o livro não fala se ele realmente sofreu uma hipnose antes, né? E o sujeito continuou lá, esperando a reunião começar, e, é claro, estava sob observação dos espíritos que estão ali ajudando nos bastidores, né? Se ele ia se comunicar ou não, também não há essa referência, mas o fato é que ele estava sendo ajudado de alguma forma, através de passes, vibrações, né? Enfim. Mas o que me chamou a atenção nesse grupo foi um espírito alto, esguio, segundo o André Luiz, e musculoso. Ele era um ex-estivador. Trabalhava na estiva, no cais do porto, carregando sacos de 60 quilos para cima. O sujeito muito forte e que estava com o braço paralisado, um dos braços, o braço direito, paralisado e seco. O André viu aquilo e quis saber o que tinha acontecido. Um espírito que estava do lado, acompanhando os necessitados, falou para ele auscultar o espírito. Engraçado que o psicoscópio não mostra isso. Ele não usou o psicoscópio. Ele tocou a frente, a frontal, o frontal do espírito, e aí ele viu o que aconteceu. O espírito desencarnou com um pensamento em looping, num episódio muito difícil. Ele era frequentador de bares, então vivia bêbado. E um dia ele chega bêbado em casa. Não fala se era casado ou não, o fato é que o pai dele estava na casa. E o pai fez uma reprimenda a ele por ele chegar bêbado. E o que fez o filho? Bateu na cara do pai muito forte com o braço. E o pai não ia reagir, porque o filho era muito forte, alto, forte. Mas ele roga uma praga. Seu braço haverá de secar, falou para ele. O curioso é que o sujeito saiu de casa, o estivador, foi encher a cara para esquecer aquela briga que teve com o pai e bambeou na rua, caiu no chão, passou um bonde em cima do braço, ele perdeu o braço. Perdeu o braço. Chegou à vida espiritual com o braço seco. Coisa de doido, né? Fala a verdade. É uma maluquice isso, né? Mas os espíritas acreditam em cada doideira, né? Tem um amigo que é palestrante, diz que doido e espírita é pleonasmo. Ambos significam a mesma coisa, porque os espíritas acreditam em cada coisa maluca, né? Observações? Ah, Américo, eu discordo um pouquinho disso aí, viu? Porque não é porque a gente é espírita e que acredita em tudo, não. Todas essas coisas que você está contando, que você está transmitindo aí, que está nesse livro, né, nos Domínios da Mediunidade, em tantos outros livros, especialmente os livros de André Luiz, onde ele reporta o que acontece no mundo espiritual, existe uma lógica, existem É, explicações para que como existe. isso acontece, né? E é por isso que a gente acredita, porque eu sou espírita, mas não acredito em tudo, não, viu? Se não houver uma explicação lógica, não, Perfeito, perfeito. não Eu é? brinco, eu brinco, né, que se entrar um terapeuta que não é espírita numa reunião Ah, mediúnica sim. e Esse ver o pessoal vai achar sujeito que a gente é falando doido com o mesmo. médium, com o sujeito que conta uma história maluca, ele interna os três, né? O médium, o espírito e o esclarecedor. Uma coisa maluca de atender uma história inverossímil que está na mente dele, que você não está vendo o sujeito. É uma coisa de doido. É nesse sentido que ele brinca, né? Pois é, mas daí o convite, né, que o Espiritismo faz para todos nós, né, estudarmos para É, entender como essas coisas acontecem, né? Porque isso. eu imagino, às vezes, quando a gente. Desculpa, estou colocando aqui alguma coisa, só porque essa provocação do Américo, eu acho que, né?
Vale a Quando a pena. gente tá na reunião mediúnica, que o médium recebeu, o espírito está passando a comunicação, eu converso, né? Mas às vezes me passa pela mente, se um amigo meu qualquer que não é espírita visse um negócio desse, eu falo, Maria, tá passeando, Variando. tá voando, Tá né? Porque com variando, quem que tá ela está voando. conversando? Ela está conversando com a pessoa aí, ou com quem é, né? Mas é porque as pessoas não conhecem a dinâmica da Não, mediunidade, né? não Porque quando conheço. conhecerem, vai ficar doido igual a gente. Então, mas vejam como a mente encarcerada numa. O André observa que o pai, quando fez aquela afirmativa, ela jogou um jato hipnótico. Não sei como é que é isso, mas o fato é que o pai nem é hipnotizador, mas ao fazer aquela referência, o fez com tanta energia que ele jogou essa energia no braço do filho. E isso aos poucos foi alterando o perispírito. O braço, se ele não tivesse perdido o braço com o atropelamento do bonde, o braço não ia secar, porque talvez ficasse dolorido com o tempo e tal, porque a matéria é muito rígida e ela não se molda fácil. Mas o filho aceitou a sugestão mental do pai, ele recebeu aquele jato hipnótico, né? E ao desencarnar, ele recupera o braço. Do jeito que está dito aqui no texto, isso foi normal. Ele não precisou passar no médico para recuperar o braço. Ele simplesmente desencarnou com um braço, só que seco, né? Uma coisa de doido. Uma outra coisa interessante nesse capítulo é que o André pergunta, ou melhor, ele recebe a informação de que qualquer templo religioso, onde alguém fala alguma coisa sobre o Evangelho, um sermão, uma referência qualquer, ele atua exatamente despertando essa série de espíritos, que podem ser amigos, parentes e inimigos dos frequentadores. Aqueles que se interessam realmente porque ouviram alguma coisa que lhes caiu no coração, no entendimento, eles mudam a maneira de pensar e começam a melhorar na vida espiritual. Outros não, né? E isso acontece em qualquer templo. É uma informação desse capítulo. Muito interessante também. Eu gostei dessa. Qualquer santuário, né? Budista, hinduísta, shintoísta, do candomblé, da Umbanda, onde alguém comenta alguma coisa de teor positivo, eles chamam até de expositores da boa palavra e compara esses expositores da boa palavra a técnicos eletricistas que desligam tomadas mentais, porque esclarecem. E quando a pessoa fica esclarecida sobre determinados pontos, aquilo começa a libertar daquela esfera de pensamento fechado, fixo, nos conceitos, nas crenças que as pessoas têm e desenvolvem aqui na Terra, dependendo da cultura e da educação que recebe. Agora, muitas entidades, diz o livro, que são vampirizantes, né, operam em contrapartida, envolvendo os ouvintes em fluidos entorpecentes, que é para ele não prestar atenção. E às vezes provocam sono. É muito comum, sobretudo se o palestrante não altera o tom de voz, fica aquela voz monocórdica. Meus irmãos, precisamos fazer a reforma. Esse jeito de falar realmente cria um soninho legal. E aí o fluidinho dá uma força e a pessoa dorme na reunião. Já viram alguém dormindo em reunião pública, presencial? A gente não vê online, porque a pessoa normalmente, quando está com sono, desliga a câmera, mas. É, Eu conheço uma pessoa, Américo, que fala assim, é, que falava sempre, né? Quando eu chego na reunião de estudos, eu começo a ter um sono, e não é porque sei. então eu sou levada para trabalhos, não sei o quê. Eu falei, minha irmã, tu tá com sono mesmo.
Não necessariamente. É. A Maria quer falar. Maria, diga. Fala, Maria. Conhece alguém Boa que dorme na tarde. reunião? Boa tarde, Américo. Boa noite, Boa pessoal. tarde. Américo, eu queria me reportar agora quando você falou da mão seca, da mão seca, né? Dos Braço, braços, braço, braço um seco. braço, né? É. Mas aí eu lembrei da história que a Ivone conta de um português, se eu não me engano, do livro Suicida, lembra? Diga, qual que é? Qual deles? Aquele mata a mulher sufocada, Sim, sufocada. isso, exatamente. E o braço, ele sentiu o braço repuxar na vida espiritual, né? Isso. Os É, dois braços começaram E, no mundo espiritual isso, já isso, a encolher, eles vamos dizer isso assim. mesmo. Foi isso? E Foi ele isso mesmo. ele sabia que ia reencarnar com problemas nas duas mãos, aliás. Isso. Era? E seria É. ressecadas as mãos, né? Isso é provocado pela culpa que ele sentiu. A Se ele culpa não que. sentisse culpa, não acontecia nada. Olha que coisa Ah, interessante. interessante, né? E o Camilo vai visitar esse amigo e o vê na época que ele já tinha 8 anos. Ele que nasceu em berço rico em Portugal, ele teve a oportunidade de fazer a universidade em Coimbra, não estou lembrando o nome dele agora. É, eu não Ele estou fez conseguindo entender, Coimbra, não. ele tinha uma cabeleira farta, era uma pessoa vistosa, falante e Eu tal. acho que é Mário Sobral, não? Mário Sobral, isso mesmo, É isso mesmo, Mário Mário Sobral. Sobral, exatamente. E aí, o Mário Sobral está com 8 anos, morando numa favela e sem os braços. Eu não lembro. Os O braços. desenhista fez daqui do cotovelo para baixo sem braços. Os dois braços ele não tinha. Ele não tinha. Ele tinha dali para cima só, como se fossem dois tocos, né? Exatamente por isso. Em breve nós teremos a história, né? Então era isso que eu queria dizer. Né? Então, vejam que como o nosso corpo físico, ele já começa a ser moldado pelas nossas crenças hoje, pelo que nós fazemos hoje. Coisa de doido. É o psíquico reagindo sobre o corpo, mas sobre o físico, sobre, né? sobre É, o perispírito, porque o corpo é denso é, demais, ele não reage, mas o é, perispírito é muito maleável. E esse isso. tipo de pensamento, ele vai agravando a forma perispiritual. É muito curioso isso aí, né? Agora, Américo, eu vou fazer uma pergunta, Américo. É, você Pergunta falou, fácil, hein? Olha lá. Hein? é bem facilzinha. É só um raciocínio mesmo para tu me ajudar. Né? É, a gente sabe que aconteceu isso com ele por conta da culpa, não é? Mas existem pessoas que a gente observa assim, sem censura, né? Que vêm assim, atropelando as pessoas, se atropelando também, e não tem culpa nenhuma. A gente observa assim e vê que aquela pessoa não está ressarcindo naquele momento nada, né? Mas vai chegar um dia que vai cair na consciência dela e ela vai Né? precisar, não é isso? Refazer o que ela desarrumou no passado, não é isso? Sim, sim. Porque eu acho que a pessoa sem culpa não faz alteração no perispírito. Que ela não lembra daquilo, ela não fica pensando naquilo. Ela fez coisa errada e continua fazendo mais coisa errada. É, Mas a pessoa que entra no processo de culpa, aí é que é problema. Eu estou lendo um livro, eu pretendo fazer essa história com inteligência artificial. É um livro da Marinzec de Carvalho, aquela que hum, escreveu Violetas na hum, Janela. Ela relaciona várias pessoas que viveram na Terra em condições de idiotia. uhum. E ela conta a história de três médicos que trabalharam para os alemães na Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro dos outros dois, mas de um deles, que é a primeira história, que é o caso mais difícil, ele não tinha realmente nenhuma forma de expressar a sua inteligência. Reparem que a criação não consegue tirar aquilo que o espírito conquista, ela tira do corpo, quer dizer, a pessoa perde a chance de fazer aquilo que normalmente fazia com o corpo. Por que que eu digo isso?
porque ela não tinha um entendimento habitual encarnada, porque ela não correspondia aos estímulos aqui. Por quê? Porque o cérebro não comandava direito o corpo. Então ela era toda torta, nasceu com hidrocefalia, né? Enfim. E a lucidez do espírito era permanente, ele era lúcido, ele queria falar correto, ele não conseguia. É, Eu não vou entrar em detalhe, porque eu quero fazer essa história em inteligência artificial, mas o fato é que ele conta a história do chefe dele, que é um dos outros dois médicos, e quando ele chega à vida espiritual e começa a recuperar o jeito normal de fazer as coisas, de pensar, de falar, de ouvir, e ele vai visitar um médico e o médico estava em serviço na Terra sem nenhum problema. Porque em vez de se sentir culpado, ele quis trabalhar no bem para ajudar. Então, olha só como culpa é complicado. é, Eu não entendo bem isso aí, mas a culpa é um dos fatores que atrapalha. Quando a gente percebe, eu errei, peraí, deixa eu corrigir esse erro aqui, e me empenho em corrigir, essa é a melhor atitude, porque a gente evita de isso eu ficar tenho. mordendo aquele pensamento, ruminando o pensamento que nem chiclete e repetindo na mente aquilo que a gente fez de errado. Isso deve ter a ver deve haver com deformações. Ô, Américo, esse livro da Vera Marizé que estás falando, aí, te referindo, é o que ela conta também da história dos dementes também, como é Sim, dos elas Alzheimer. são Ah, eu já li. vários Caso ementados, de né? Alzheimer, não é isso? É muito bom, agora é difícil, eu quero assistir depois É, vamos do ver se a gente trabalho, muito consegue difícil. fazer. Mas a culpa tem um fator. Me chamou a atenção essa experiência. Eu nunca tinha lido nada que mostrasse uma história assim. Eu já sabia que aquele que está débil mental, ele não consegue se expressar. É o caso de Stephen Hawking, o cientista inglês todo deformado, que continuava pensando perfeitamente bem. Ele não conseguia expressar. O corpo é que é limitador. Uhum. No caso do Stephen Hawking, fica claro que ele tem a vida normal na mente, ele não perdeu, porque a gente não pode perder aquilo que foi conquistado. E ele pôde se expressar, porque a Microsoft, eu sei que desenvolveu para ele um computador que, com o movimento dos olhos dele, merecia o cursor. Olha só. E ele conseguia, eh, eu não sei como é, nunca vi isso, mas conseguia interagir com um computador e até escrever. Não sei como é que é Américo, isso. Diga, diga. ele esteve na faculdade onde eu trabalhava uma vez para fazer algumas coisas lá, sabe? E ele Palestra. passou no saguão, né? E eu ouvi, eu vi ele, né? Assim, naquela cadeira. E tudo. Claro, foi bem rápido, porque o objetivo dele era um Hum, outro salão sim, para uma atividade acadêmica, né? sim, Mas sim. é muito, assim, chama atenção, né? A gente vê um espírito assim, uma pessoa inteligentíssima, porque era o caso dele, mas com uma limitação incrível de se comunicar, Incrível. né? E isso que você está trazendo agora, essa correlação da culpa com que forma que a gente vai corrigir, isso é muito interessante. É, Porque o que você está colocando para a gente aí, e isso para mim é bem lógico, através dos estudos que a gente faz, né? Quer dizer, as pessoas que tiveram ações similares, mas aquela que fica remoendo ali, ruminando, remoendo, ruminando, é. vai ter vai atrair para o seu corpo físico numa próxima, provavelmente, uma deficiência dessa. Aquele que resolve, toma decisão para corrigir isso através das boas ações, ele não vai ter essa deficiência, mas ele vai, toda a energia, né, de trabalho, de inteligência, vai para o bem, né? Olha que É, diferença faz, né? uma Muito diferença interessante. brutal. É, A menos que o espírito queira passar por uma limitação física, né? Às vezes ele quer, né? é. Para desenvolver outras coisas. Por exemplo, vocês devem conhecer um tal de Fujisik, um rapaz que tem a cabeça e o tronco. Tem dois toquinhos Ah, aqui em sim, cima eu e sei, eu sei. tem um apêndice de pé Uhum. logo abaixo do que seria a bacia
Do outro lado, eu não sei o que que ele tem. Talvez um apêndice de pé também. E ele é um comunicador de primeira linha, fala muito bem, né? É uma pessoa que tem uma boa pinta, como a gente costuma dizer, né? Tem uma boa presença cênica, né? Tem um rosto que ajuda na comunicação, né? Mas totalmente limitado, né? Agora sabe-se lá por quê, né? Não sabe. Mas Pode o ser uma fato é que reparação, pode ser uma reparação, mas pode ser pode, também um pode, projeto de ajudar as pessoas a a dar um vencer as suas salto dificuldades. no né, na Isso, percepção espiritual, né? pode Agora, ser. o fato se a pessoa tem essa consciência de que pode resgatar o seu passado pelo bem, isso é uma possibilidade, isso É muito é muito interessante. interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Pode ser que tenha em livro, mas a gente não lê todos os livros espíritas, né? Porque tem um monte de livro, e mesmo que livro que eu li que eu não lembro mais, não tenho a menor ideia do que está escrito, porque eu li uma vez só. A gente aprende quando lê mais de uma vez o mesmo livro, ou estuda em grupo, né? Muito bem, o fato é que os irmãos sofredores, segundo o André, nesse capítulo, carregam os estigmas a que se entregaram. É como se a doença fosse um resultante do desequilíbrio moral. Aliás, o Manassés fala isso para o André, né? Lá no livro Missionários à Luz, capítulo 12, quando ele vai fazer um estágio de uma semana no Centro de Preparação de Reencarnações que existia em nosso lar, deve existir também ainda. E o Manassés diz que todos os nossos órgãos estão sob ascendência moral. Então, todos os problemas que eu tenho, eu devo a mim mesmo, não posso culpar ninguém. Não posso culpar meus pais, minha irmã, minha esposa, minhas filhas, não tem nada de. Eu que sou responsável pelo que eu fiz e tenho que aguentar o tranco, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar. Nós falamos aí do braço mirrado e tal, acho que podemos passar para o capítulo 5. Que horas são? Ainda tem tempinho. Gente, 41. Assimi- é, a assimilação de correntes mentais. Vamos lá. Deixar aqui no jeito. Compartilhar com vocês. Ah, peraí, alguém tem observações a fazer? Não perguntei. Então vamos lá. Compartilhar aqui novamente. Assimilação de correntes mentais. Esse livro esclarece sobre o intercâmbio mediúnico e também sobre a mente. O objetivo é observar os veículos físicos como correntes eletromagnéticas de elevada tensão. Olha, eu sou engenheiro eletrônico, não sou elétrico, mas eletrônico. Se bem que hoje diz que o curso está unificado. Eletricidade e eletrônica está junto. Não sei por quê, porque tem um monte de coisa diferente, né? Um trabalha com alta tensão e baixa amperagem e outro trabalha com baixa tensão e baixa amperagem, alta tensão e alta amperagem e baixa tensão e baixa amperagem, né? Que são os aparelhos eletrônicos que não precisam de muita energia, né? Muito bem. Eu não consigo entender essa informação, né? O veículo físico é como se fossem correntes eletromagnéticas. Eu não consigo entender isso, mas é o que o livro fala. A gente é um condutor de energia o tempo todo, né? Eu não consegui visualizar. A ideia, na realidade, é eu não consigo visualizar. O fato é que nós emitimos energia o tempo todo. O pensamento é energia, a gente emite fótons, que são partículas subatômicas. Vamos mostrar aqui o clementino. Reparem que eu pedi para o desenhista fazer o relógio com 2 minutos antes. Ele não fez um relógio muito preciso com esses números romanos, então, mas enfim. E, na hora eu não reparei e ele acabou entregando os desenhos a lápis, eu não reparei, ele acabou pintando. Quando ele pinta o desenho, você tem que mandar fazer outro se tiver coisa errada. Hoje em dia seria mais fácil, porque ele apagaria digitalmente
o relógio e colocaria números arábicos, aí ficaria melhor. Mas 2 minutos antes da reunião é que chega o diretor espiritual. Você vai falar assim para ele, chegou atrasado, né? Tem que chegar pelo menos 15 minutos antes para a preparação. É que esse tipo de espírito, ele não para, está sempre em serviço. Então ele chega na hora que vai começar mesmo a reunião. Nessa hora, o Aulus avisa o André, dá uma olhada, usando o psicoscópio, o que vai acontecer. Aqui a gente não consegue mostrar no desenho o que está acontecendo. Eu vou ter que falar o que o André disse que escreveu. Aliás, o que ele escreveu no livro para dizer o seguinte: ele percebeu que o pensamento do Clementino, que é esse cavalheiro aqui, que é o diretor espiritual do grupo, dirigente do grupo espiritual, o Raul Silva é o dirigente encarnado, né? Ele diminuiu a tensão do seu pensamento, diminuiu a capacidade do seu pensar para diluir a energia sobre a mente do Raul Silva, porque senão ele podia prejudicar o Raul Silva. Diz que um dos maiores problemas de Jesus foi atenuar a energia. Diz que ele teria levado aí cerca de 1 milhão de anos atenuando a energia antes de encarnar, né? Eu não sei explicar por que isso, eu não sei, sinceramente, mas há essa referência, né? Mas o fato aqui é que o Clementino diminuiu a energia para se comunicar com o Raul Silva. O Raul Silva tem uma qualidade mediúnica interessante. Ele é um médium intuitivo, ele não é um médium ostensivo, né? Ele não recebe espírito, não, talvez não veja, não ouça. Esse livro que eu me lembre não fala nisso, mas diz que é uma mente límpida, tem muita facilidade em captar uma ideia vinda do seu mentor, do mentor da reunião. Nós vamos ver isso provavelmente no próximo capítulo, quando ele vai atender o primeiro espírito nessa reunião que está começando agora, 8 horas da noite. Então, o Clementino chega 2 minutos antes, faz a sintonia com Raul Silva faz a leitura inicial às 8 horas, né, a leitura de preparação, e aí vai começar a reunião. Mas o André e o Hilário, eles estão observando o que está aparecendo aí. Então, eu fiz uma cena mais fechada, porque eles estão usando um óculos, né? Então, o Hilário está do outro lado, o André está do lado de cá, enxergando a cena. Então, aquelas conexões provocadas pela mente estão ligadas a instâncias superiores. É um grupo muito afinado. O Aulo escolheu um grupo muito afinado e muito harmônico para usar como exemplo para o Hilário e para o André, que queriam se especializar na tarefa mediúnica. Nós também estamos vendo aqui atrás as pessoas que estão visitando, que estão encarnadas, acompanhando a reunião, né? E vai começar a reunião. Não dava para tirar o livro da mesa, então a gente usou a mesma imagem da preparação e a mesma imagem do início da reunião. O ideal seria tirar os livros, porque agora eles já estão em plena reunião. Aqui uma brincadeira com vocês, porque depois um filminho aqui, porque quando o André viu com o psicoscópio, ele viu os tais dos fótons saindo da mente do Clementino na direção da mente do Raul Silva. É uma coisa de doido esse negócio. Como se fosse a energia que manda para o filamento. Como se fosse os fótons que estão indo para o filamento que ligou a lâmpada. Exatamente o mesmo fenômeno. Por isso que o André escreve Mecanismo da Mediunidade e faz comparações da mediunidade com o eletromagnetismo. Tem tudo a ver. É difícil a gente entender, né? Porque você olha para um motor, né? E você vê um motor, né? Que é diferente de um corpo humano, mas o corpo humano é um motor também, né? Coisa de doido. Eu fico pensando como é que a gente vai ilustrar os mecanismos da mediunidade, né? Mas
Tem que usar. Ele fala lá em circuito série, circuito paralelo, circuito shunt, coisa de eletricidade, né? Ele usa esses termos. Difícil de ler esse livro, conforme. Eu tive muita dificuldade, mesmo tendo formação na área, né? Então, vamos chamar a atenção de algumas coisas que aconteceram nessa hora que o André está vendo. Ele via, por exemplo, uma luz muito brilhante ligando todos os componentes da mesa. Além daquela luz pessoal da pessoa que sintonizava em instâncias superiores, havia uma luz ligando todos os componentes da mesa como se fosse é um- uma pista de corrida, de anfiteatro dos 100 metros rasos, né? É uma pista oval, é como se fizesse uma pista ovalada ligando as mentes, porque eles eram muito harmonizados. E foi a prece que os reunia desse jeito. Então, tem fenômenos eletromagnéticos que nós provocamos com a nossa mente que a gente não tem nem ideia, só usando um psicoscópio. Estou louco para usar um psicoscópio, mas não agora. Porque eu quero ver como é que isso funciona, como é que, né, como é que aparece isso. Não é do nada, porque tem lei para tudo. O Criador pensou em tudo, né? Por isso que ele é a inteligência suprema. Ele não esqueceu absolutamente nada. As leis todas foram previstas desde que existe vida no universo, né? E como diz que ele criou sempre, é muito estranho isso também. Então, Deus sempre existiu e o universo teria existido tão sempre quanto ele. É muito estranho isso, né? Mas enfim. A gente está acostumado com uma coisa que começa e termina. Nas leis de Deus, tudo funciona sempre. Deixa eu dar uma olhadinha só para lembrar o que que a gente precisa falar aqui a respeito. Que aquela atenuação da energia é como se ele abaixasse a voltagem, sabe? Baixar de 220 para 110, né? Aliás, qual é a voltagem aí na Holanda? É 200 e pouco, 220. Mas em todas as tomadas, que nem Sim, Santos? sim, sim. Ah, legal, é. Porque isso economiza energia, né? Ah, Por é? incrível que pareça. É. Porque não tem queda, né? É sempre na mesma. Não, isso também vale para 110. É que como a tensão é maior, a corrente é menor. E o produto, a potência, é menor. Então gasta menos, né? Hum, Então é uma vantagem distribuir energia em alta tensão. Primeiro que não precisa de transformador para reduzir para 110, porque ela chega em 540, passa numa subestação perto da cidade, baixa mais para 480, 240, 220, né? E depois é que vai para as casas. Chega a 220 nas casas, mas o Brasil optou, ou as cidades optaram, por ter 220, porque algumas coisas funcionam só com 220, que é chuveiro, né? Torneira elétrica. Mas você tem, na, conforme você pega lá no quadro de luz, você pode pegar 110 para um circuito e 220 para esses circuitos que eu falei, do chuveiro e da torneira elétrica. Porque elas exigem mais para aquecer a água. Aquecer a água que precisa de mais energia. Então, eu não sei como é que faz isso, mas o Clementino diminui a potência do seu pensamento para poder conversar mentalmente com o ele Raul passa por Silva. 110. Passa para 110. É uma maneira metafórica de explicar por que que ele baixou a energia que ele tinha, né? É muito curioso isso aí. E diz que uma referência desse livro, desse capítulo, diz que os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem
E as almas influenciam-se mutuamente por intermédio de agentes mentais que produzem. Ou seja, a gente interfere na vida em Marte, a vida em Marte interfere na nossa, a gente interfere na vida em Vênus, Vênus interfere na vida na Terra, e nós nem tchum. O que está acontecendo aqui? A gente não percebe essa influência, né? O Mas essa mundo, influência existe. podemos dizer que o mundo é um grande campo magnético, Um grande campo magnético que circula né? informação. Ó, imagine só, nesse instante aqui, nesse espaço onde eu estou e aí onde vocês estão, todas as estações de rádio do planeta, todas as estações de TV do planeta, todas as estações de streaming estão mandando imagem. A gente não percebe, mas está tudo no ar aí. A gente só percebe quando sintoniza. Se sintonizar o Netflix, a gente só pega o Netflix. Isso é curioso porque quando a gente pensa em alguém, a gente comunica com aquela pessoa. A gente não entende que está sendo conectado, mas é comum, por exemplo, isso já aconteceu conosco. Tivemos uma filha na Austrália, quando ela fez cooperação. Como é que chama isso? Cooperação? Tem um termo aí que eu não estou lembrando. Ficou lá 3 meses, não, 6 meses na Austrália. Intercâmbio, talvez. Isso, intercâmbio, perfeito, é isso mesmo. E aí, de vez em quando, a gente lembrava dela, dali a pouco o telefone tocava. Ela lembrava da gente e daqui a pouco a gente ligava para ela. O que é isso? A gente não sabe falar em pensamento ainda, mas a gente transfere o pensamento e a pessoa, de certa forma, capta, né? Eu me lembro da Mara estar cozinhando num domingo, dali a pouco ela disse assim: Nossa, estou com uma saudade da Renata. Dali a pouco toca o telefone, era a Renata ligando. Nós ainda não conversamos por pensamento, mas vamos conversar. Aliás, essa advertência foi feita pelo Tesla, e isso tem na doutrina também. No livro dos médiuns, Telegrafia Humana, Uhum. É. item 338, se não me engano. E lá está escrito claramente que um dia a comunicação entre os homens será pelo pensamento. Que legal. Espero que chegue Está logo esse dia. escrito, tá escrito no livro dos médiuns isso aí, Telegrafia Humana. Tem esse título. Eu lembro, faz pouco tempo que eu localizei eu precisei dessa informação, eu precisava saber o item 338, se não me engano. Isso que você está falando, Américo, da telepatia, vamos chamar assim, né? Eu tenho isso com a minha irmã. Quantas vezes a gente tá Ah, uma pensa na outra, puf, manda mensagem. Eu perfeito, tenho isso com perfeito. ela. A gente não consegue conversar ainda com o pensamento, mas Mas você a gente desperta o deteta que outro. você deteta que a pessoa lembrou de você e aí você liga, né? Quem fala isso muito legal, eu não sei se vocês já leram um livro da Rosemary Brown, aquela médium inglesa, que é o Chico Xavier da música clássica, e o Emmanuel dela era o Liszt, Franz Liszt, polonês, né? Franz Liszt. E eu não sei se eu já falei isso aqui, porque eu contei isso recentemente num seminário, mas eu não sei qual foi o seminário. Então, se eu estiver contando coisa nova, ou coisa velha, esquece. Alguém ouviu essa história do Franz Liszt e da Rosemary Brown? Não. O livro Não. chama-se Sinfonias Inacabadas, uma referência a uma sinfonia que tem o título de Inacabada, que ela acabou com o compositor que deixou inacabada. Ela escreveu a sinfonia que faltava, completou a sinfonia. Mas a Rosemary tinha um problema. Ela tinha pouco dinheiro, uma pessoa muito pobre, e ia ao mercado na década de 60, 70, e no mercado ela não tinha calculadora nessa época. Eu fui ter a minha primeira calculadora quando eu entrei no último ano da faculdade, que é
a minha atual esposa, à época, namorada, me deu uma calculadora que fazia as 4 operações de multiplicação e divisão por constante. Eu achei aquilo the must, né? Bom, enfim, não tinha calculadora. E aí ela comprava as coisas, punha as coisas na gôndola ou na sacola, sei lá, e quando chegava no caixa, às vezes tinha que devolver alguma coisa porque ela não tinha o dinheiro todo. E ela ficava muito constrangida com isso. E o Liszt percebeu e começou a ajudá-la, né? Então, uma vez, a primeira vez que isso aconteceu, ela estava no mercado e o Liszt aparece lá para ela. Ele falou: Ué, como é que você sabe que eu estou aqui? E ele diz assim para ela: Se eu pensar na sua casa, eu me transporto para lá, por volitação. Mas se eu pensar em você, eu vou para onde você está. Olha só que coisa fantástica. Lei do Criador. É uma maluquice isso aí. Funciona. Funciona. E ele pensou nela e ela estava lá fazendo compras. E ela perguntou então para ele: Então me diga, por favor, se o dinheiro que eu tenho serve para pagar tudo isso. Falou, serve, tá tudo dentro, né? Tantos, tantas libras, tantos pences, tantos shillings. A moeda inglesa é um despautério, realmente. Aquilo é complicado para o chuchu. E com isso ela não se constrangia mais, né? Então, ele vai para onde ela está se ele pensar nela. Se ele pensar onde ela mora, ele vai para a casa dela. É uma doideira isso, porque a gente na Terra não consegue fazer isso, mas os espíritos conseguem. Determinando, com determinada evolução, eles conseguem, né? Uma coisa muito interessante que também está nesse livro, eu vou projetar aqui. Porque a gente acha que mediunidade é só na casa espírita durante a reunião, né? Então, olha o que o André Luiz escreve nesse capítulo 5, lá nos idos de 1954. Os fenômenos mediúnicos, está nesse capítulo, podem surgir nas mais simples situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Ou seja, mediunidade está disponível para o planeta inteiro, mesmo quem nem sabe o que é isso, né? Nós somos influenciados pelos espíritos através desse mecanismo. A mediunidade pode não ser ostensiva, mas intuitivamente todos nós temos. Kardec deixa bem claro isso no Livro dos Médiuns. E às vezes nas mais simples situações do cotidiano, a gente, se estiver atento, pode perceber o fenômeno mediúnico. Alguém tem alguma experiência dessa para contar? Gostaria de ouvir. Poderia repetir a pergunta, Américo? Se vocês têm alguma experiência pessoal da mediunidade funcionando na vida comum, nas, a- nos atos comuns da vida. Américo, eu tenho uma. Conta aí, que eu quero saber. Eu tenho uma que me fez reconhecer que eu realmente era médium. Quando a minha irmã faleceu de câncer, causa primária de mama, Ixi. eu já trabalhava na reunião mediúnica, mas eu ainda não tinha tanta segurança e certeza, Não. né? Aquelas que perturbam a gente durante muito tempo. E a minha irmã, nessa época, eu trabalhava em hospital, né? A minha irmã ficou Hum, internada já bem na fase final, bem já ixi. partindo, no hospital que eu trabalhava. Aí eu dava plantão e ficava com ela, era mais fácil para mim, né? Também, Sim, sim, a minha sim. família. Aí, quando chegou o momento do desencarne dela, as minhas irmãs estavam todas presentes, porque minha família é muito grande. Minha mãe não estava, não, nem minha mãe, nem meu pai. Mas aí, num certo momento, já quando ela já estava indo embora, partindo, né? Minhas outras irmãs mais velhas, eu sou a caçula, assim, estavam chorando muito, muito desequilibradas, desarmonizadas. Elas precisavam sair do ambiente, do quarto, no caso, né? E eu fiquei, eu acho que 6 minutos ou 10, incorporada com meu irmão, que já havia falecido há acho que mais de 20 anos já na época, mais ou Hum, menos. Então, todos perceberam, eu mudei a voz,
Puxa. Tive atitudes assim totalmente diferentes. E foi uma coisa tão natural que eu não sei explicar. Sabe algo que você não entende como é que aconteceu? Foi o meu Mas caso. você lembra de tudo que você falou ou não? Eu lembro depois, Hum, fui me recordando e fui realmente vendo que não era eu. Minha voz hum. mudou. Assim, ele pediu para que as minhas irmãs saíssem. Agora todos estavam percebendo que era meu irmão, pelo jeito de Ah, pelo falar, jeito de falar. pela autoridade de espírito É, também, que tinha um amigo nosso que estava junto, no leito da minha irmã também, assim, na cabeceira. A minha outra irmã, que era espírita também que faleceu. Éramos nós quatro espírita. Meu irmão que faleceu, ele era espírita também, que era o espírito que estava junto de mim. Então a minha voz modificou-se, tudo modificou-se. Ele conseguiu tirar as meninas do quarto com a maior isso. naturalidade, sem constrangê-las, né? Foi muito interessante. E quando elas saíram, aí foi que ele tomou mesmo posse do meu corpo e disse, pediu para um amigo nosso, que era amigo também do Centro Espírita, pediu para que ele proferisse uma prece. Assim, voltou para ele assim, disse, pronuncia uma prece. Assim, Legal, legal. todos viram a minha voz mudou. Mas Américo foi uma coisa que me conscientizou a responsabilidade mediúnica naquele dia. É, legal, E legal. eu digo, foi muito forte. Muitos Muito assim podem até interessante. dizer, mas eu contei até isso a É, outras pessoas também, até o Jacobson. Eu disse, meu Deus, eu hoje realmente eu tenho consciência da responsabilidade mediúnica que eu tenho, do meu comportamento, da minha é, moral, porque legal. me tomou, como Kardec disse que isso é possível tomar, né? Kardec É, fala isso no capítulo 23, né? E que é, as pessoas à volta percebem a voz, os trejeitos, foi legal, tudo isso que aconteceu realmente. Então, essa foi uma legal. das experiências mais fortes que eu tive, que eu acho que a espiritualidade isso foi programado mesmo para mim, porque era É. muito incrédula, não Você era, você acreditava. era bem mais moça, você era caçula. Quantos anos isso aconteceu? Com quantos anos? Isso já está com Quantos uns. anos você tinha? Na época, eu contava uns 34 anos, Ah, estava você jovem. já era adulta. Não, você já era adulta. Eu Não, era mas esse adulta. é é um fenômeno ostensivo esse da incorporação, né? Ninguém lembra de algum fenômeno que não tenha tanta ostensividade, porque esse foi muito forte, realmente muito forte. Esse foi Para muito. você foi importante, porque você não sabia se tinha mediunidade ou não, aí Eu não acabou. tinha, eu não sabia que a capacidade mediúnica chegava a esse ponto, tá entendendo? Sem ser na reunião mediúnica. Legal, Isso foi legal, no legal. Ah, nesse hospital. sentido, foi no hospital, não foi na casa espírita. Não, eu estou te dizendo que isso foi não No foi, isso foi hospital, no legal, hospital. A minha irmã já estava muito quase forte. desencarnando. Então, nesse momento que meu irmão apareceu, foi no momento que ela estava, foi o desenlace dela. Foi um desenlace, Foi é. quando ela Ele deu deu uma. os É, últimos suspiros. porque tirou aquela energia de retenção daqueles que estão querendo que ela fique, né? E ela liberou, né? E não foi reunião mediúnica, não foi nada. E foi algo assim muito forte. Eu estava acostumada com reunião mediúnica já, tudo, mas eu dizia, meu Deus, será que eu sou meio desse ponto? Aí eu vi nesse dia que realmente existia uma força que podia me tomar e eu precisava realmente tomar consciência, mais consciência ainda, né? Que isso é programado, né? É a experiência própria para a gente, do espírito, primeiramente, né? Necessidade. Legal. Eu conheço um caso muito interessante que eu vi recentemente, que até mandei um videozinho para o Orson lá. Teve um ministro da Saúde, acho que não me engano, do governo Fernando Henrique, já faz muito tempo. E ele estava com um pai doente, ele vivia em Brasília, mas tinha casa no interior, era ligado à área rural, o pai tinha fazenda e tal. E avisaram-no que o pai estava muito mal e com problemas cardíacos e que estava precisando urgência de algum atendimento. Morando na zona rural, não sei qual era a cidade mais próxima, mas acho que era Rio Preto. Ele liga para a secretária do Dr. Jatene, a Dib Jatene, foi um dos grandes cardiologistas aqui, um primeiro a fazer transplante no Brasil, depois do sul-africano lá. Enfim, o Adib, a secretária do Adib diz para ele, olha, ele, ele não está no Brasil, ele está na Rússia, ele foi para uma reunião para receber uma comenda de mérito na Rússia, vai ficar 3 dias lá.
Aí ele falou, então, por favor, se ele ligar, porque não tinha celular na época, né? Se ele ligar para você, e ela também não tinha contato de onde é que ele estava, né? Não tinha telefone na mão, simplesmente não tinha contato. Ela só poderia avisá-lo caso ele ligasse para a secretária. Aí ela ligaria para o ministro da Saúde, na época, ministro da Saúde. E o, e o ministro ficou lá, né? Foi para a fazenda do pai para providenciar o translado para um hospital, mas queria que o doutor Adib fizesse alguma referência, fizesse alguma consulta e tal, para ver o que dava para fazer. Ele estava muito mal. Diz que ele liga para a esposa, dizendo: Olha, eu estou indo para aí e daqui a pouco eu chego. Enquanto isso, você vai tomando as providências aí e tal, e tal, tal. Tá bom. Quando ele desliga, a mulher diz que passou um carro, uma caminhonetezinha, na frente da casa dela, casa de fazenda, né? E sai um cara meio perdido na região, né? Como se estivesse procurando pro convô, né? Para onde que eu vou? Quando ela vê o sujeito, era o doutor Adib Jatene. Ele acabou ligando para a secretária avisou que o ministro da Saúde brasileiro estava precisando dele. Ele antecipou a vinda dele 2 dias, chegou e estava procurando onde é que ele morava e se perdeu. Se perdeu em frente à casa da esposa do ministro. E deu tempo de acudir o pai e eles conseguiram salvar. O Adib foi lá fazer a operação. E eu conheço um outro cara que foi a quem me trouxe ao Espiritismo, meu querido amigo Luciano Infante Vieira, que já está na vida espiritual. Ele teve problema cardíaco sério e ele ia ser operado por um cirurgião aqui num dos hospitais aqui de São Paulo. E quando o cirurgião estava se preparando para entrar na sala de cirurgia, aparece o Zerbini. Ah, você vai operar agora? Vou, tá. Ah, deixa eu ver o paciente. Pegou os exames do paciente e viu o problema dele e falou: Nossa, que interessante, eu nunca operei um sujeito assim. Você deixa eu operar no seu lugar? E aí ele operou o meu amigo e salvou o meu amigo. Meu amigo viveu muito mais tempo do que estava previsto e foi operado pelo Zerbini. Do nada, não é do nada. Bem, eu saí muito do tema de hoje, mas acho que valeu a pena. Mas para falar dessa ação mediúnica que a gente sofre e às vezes nem percebe, né? Mas esses casos, é claro que os espíritos atuaram no sentido de fazer o Adib ligar para a secretária, o Jatene passar na sala de pré-cirurgia, lá onde ele está limpando as mãos e vendo o que vai fazer na cirurgia. A ação dos espíritos é constante Uhum. em nossas vidas e muitas vezes são eles que nos dirigem. E quando a gente vê esses casos, não dá para não considerar que existe alguma coisa além da matéria. Verdade. Maria, ficamos hoje por aqui. Eu tenho coisa para fazer, porque ainda é tarde aqui. São 4h15 da tarde, 4h13 da tarde aqui no Brasil. Sim. E aqui é diferente. Quando é à noite eu não tenho prazo, né? Eu vou ficando. Enquanto Aham. eu tiver demanda, eu fico. Mas, Não, tranquilo, tranquilo. Gratidão por hoje, tantas coisas que você trouxe aí para a gente. E os exemplos são muito bons, viu? não, Ilustra. acho que Porque se a gente ilustra, fica só né? na teoria, às vezes o negócio fica É, meio solto, né? Mas os ilustra. exemplos, eles fazem com que a gente É, fixe melhor, né? As lições desse livro. Maravilhoso, excelente. Tá bom, obrigado a todos e a a todas. todos. Obrigada. Até Boa o próximo. continuação para todos. Tchau, tchau. Até a 6 de próxima. novembro, viu, gente? 6 de novembro. Isso, Combinado. combinado. Fiquem com Deus.